você assim se recorda, só por curiosidade aqui, alguma participação que você teve, algum trabalho que você teve que solucionou um crime? Tipo, o seu trabalho diretamente trouxe uma leitura de um crime. Teve um episódio. Posso contar? Claro, por favor. Teve um Manda episódio. Estamos aqui. Teve um episódio muito legal que teve um crime naquela região, né? E aquela região de Rondônia e Bolívia é de difícil acesso, né? Então, assim, já é difícil para ir de carro. Então, o crime aconteceu numa aldeia indígena, né? Então, para ter acesso, não tem acesso via aérea e também não tem acesso terrestre. Então, é só de barco, né? Então, vai do barco da cidade de Guajará-Mirim até aquela aldeia. O crime aconteceu, basicamente, resumindo, um branco cometeu homicídio contra um indígena, né? E aí ele foi pego, ele foi preso e quando a população indígena ali encontrou o corpo do índio, ele tinha uma lesão na testa, né? Um buraco. E aí eles contavam que o rapaz tinha realmente executado ele, porque um tiro na testa foi executado, né? E começou uma guerra ali entre brancos e indígenas. Um ia lá, matava uma, matava outra. Começou aquela guerra toda, né? Caramba! E estava complicado aquilo, porque os índios, eles paravam os brancos. Aí pessoas que não tinham nada a ver com o problema sofriam as ameaças dos índios. E aí os brancos também atacavam os índios. Começou aquele problema todo e o governo do estado teve que intervir ali. E aí foi decidido. Por quê? O cara que matou, ele contava uma outra história. Ele não contava que executou, obviamente. Ele contava que tinha sido um acidente entre eles, eles eram amigos, inclusive. Ele falou que a arma tinha disparado e tinha acertado a cabeça dele. E aí ninguém acreditava, porque, pô, como é que uma arma vai disparar e o tiro vai estar na testa do cara? Isso aí foi executado, né? É muito mal contada a história, né? Para desvendar isso, como tem duas opiniões e não tem o objeto do estudo, porque ninguém viu o crime também, só estavam os dois, e ele ficou foragido por muito tempo, o acusado, porque acharam primeiro o corpo para depois ele aparecer, né? Foi determinada uma exumação do cadáver, né? E já tinham passado vários meses até que essa exumação foi autorizada. E daí eu fui. Foi uma equipe, né? Foi Polícia Civil, foi Exército Brasileiro, foi Polícia Federal, vários representantes, delegados, tudo mais. Eu e mais um legista, né? E aí, nessa operação, a gente teve que fazer todo o processo, a gente teve que desenterrar o corpo, porque os índios eles eram bem hostis, sabe? E aí foi feito todo o estudo pericial. Para resumir a história, quando a gente fez a análise do crânio, o ferimento de entrada não era na testa. O ferimento de entrada era realmente na região hospital, né? Então já mudou totalmente a história que os índios contavam e já estava mais favorável ao que o rapaz contava. E daí, pela dinâmica do percurso do projetil dentro da cabeça da vítima, o projetil ele saiu de baixo para cima, da esquerda para a direita, de trás para frente. E daí ele se chocou no osso frontal e quebrou ele assim, sabe? De dentro para fora. De dentro para fora. Ele teve uma fraturinha no osso. Essa fraturinha de dentro para fora machucou a pele. E aí os bichinhos comeram aqui, né, do chão e fez um buraco. Então, quando a população encontrou, tava um buraco, né? E aí, no final das contas, a gente foi fazer a análise pericial da arma do crime e tudo mais, viu que a arma disparava com muita facilidade. A história que ele contava é que ele estava andando com a arma no ombro e realmente ele andando com a arma no ombro lá. O índio ele era mais alto do que o acusado, bem mais alto do que o acusado. Ele contava que ele estava na frente, ele estava atrás, a arma disparou, acertou na cabeça. Não tem como afirmar categoricamente que ele está falando aquela história mesmo, mas a parte de execução foi anulada porque a história mudou. Cara, foi incrível pelo seguinte: através de todo um trabalho pericial, você conseguiu elucidar algumas... Não é provar. Provar não dá porque ninguém viu. Mas você conseguiu provar uma coisa. Que
que o tiro não foi na testa. Exatamente. Isso eu provei. E a ideia era essa. Então, um tiro na testa é execução e acabou. Não tem como o cara falar. Exatamente. A arma disparou, né? Na tua muito, testa. muito difícil, né? De uma arma disparar, o tiro for na testa, né? Ainda mais do jeito que a população contava. E aí, provando que a bala não entrou na testa, entrou atrás, já se aproximava muito mais da história do branco do que do índio. Do que da comunidade indígena, né? Que tinha achado o corpo. De alguma forma, você conseguiu tirar a questão da execução. Da execução, exatamente. Mas o mais importante não era nem tentar livrar ele, até porque ele foi condenado, ele está preso, inclusive. Mas acabar com a problemática, né? Executou o índio. Aí começou aquela guerra entre índios e brancos ali naquela região. Acabou. Essa guerra cessou. Cessou. O cacique viu que ele talvez pode ter sido realmente aquilo que ele estava contando, não foi uma execução. O grande problema era o fato de ele ter executado um índio, entendeu? E aí acabou a problemática lá na época, foi muito bom. Agradeço muito o governador da época, inclusive, que fez uma homenagem para mim. Poxa, que legal, cara. Foi muito bom. Que legal.